De um lado, ambientalistas. Do outro, a construção de um shopping center em área de preservação permanente às margens de um rio que corta João Pessoa, na Paraíba. A obra provocou uma polêmica que se arrastou por quase 30 anos na cidade e foi parar nos tribunais. Agora, o shopping foi condenado a pagar indenização e a recuperar a área degradada. A construção do primeiro grande shopping center da capital paraibana começou em 1987. E na época o empreendimento era um símbolo do desenvolvimento urbano. Mas nem tudo foi motivo de comemoração. O local da construção virou alvo de críticas de ambientalistas desde o início das obras. O empreendimento foi concluído em 1989 e desde então nós já buscávamos os órgãos licenciadores, os órgãos que fazem parte desse todo esse processo ambiental, no sentido de mostrar que aquela construção era irregular, ela estava sendo feita sobre um braço do rio Jaguaribe, ela não poderia ser construída desta forma, estava sendo retirado vegetação fixadora de margens de rio. O braço do rio a que se refere a ambientalista é o curso original do rio Jaguaribe, que teve uma mudança de sentido na década de 40 por questões de saúde pública. Desde então, o curso antigo do manancial passou a ser chamado de braço morto, mas ainda assim continuou sendo alimentado por um volume de água corrente em menor proporção. E foi no terreno que fica logo após esse desvio do rio que o shopping foi construído. Afeta um pouco porque nas épocas de chuvas, o fluxo do rio aumenta. Desde que eu vim morar aqui, isso aqui só era mangue, era água, era lama. Então, uma coisa dessa, a qualquer momento, ele pode até desabar. As opiniões sobre a legalidade e permanência do shopping Manaíra se dividem. Eu acho que ele gera diversão e emprego para a galera e a gente está precisando no momento muito disso. Uma vez que houve um impacto ao meio ambiente, seria interessante fazer a reposição sempre. Nos últimos 28 anos, o shopping realizou várias obras de ampliação. Apesar dos questionamentos da APAN, Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, quanto à legalidade das obras próximas ao rio, a administração do centro comercial apresentou licenças ambientais cedidas por órgãos municipais e estaduais, e a construção continuou crescendo. Diante do impasse, Ministério Público, IBAMA e a associação entraram com uma ação na Justiça. Em primeira instância, a Justiça Federal da Paraíba condenou a empresa que administra o shopping a pagar uma indenização de 10 milhões de reais por danos causados ao meio ambiente. A sentença determinou também que a vegetação nativa no entorno do muro do estacionamento fosse recomposta e que o esgoto e outros resíduos não fossem mais jogados no rio Jaguaribe. A empresa não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O Ministério Público Federal também recorreu da sentença. Existe na decisão a afirmação de que, quando o empreendimento foi construído, já não havia vegetação de proteção das margens do rio Jaguaribe a ser objeto de tutela pelos órgãos ambientais. Embora nos autos constem diversos elementos de prova, inclusive uma confissão da parte interessada, no sentido de que efetivamente existia essa vegetação e ela foi suprimida durante as obras do empreendimento. Quando essa ação foi ajuizada, o shopping já estava construído, né? Isso vem, as primeiras obras são de 1980, da década de 1980. Né? Então, isso aí só foi ser provocado mais de 2 décadas depois. E pretendendo aplicar uma lei que na época ainda não estava em vigor. Né? Então, o tribunal entendeu que essas obras que foram feitas e autorizadas pelo poder público, de acordo com a legislação vigente à época, não estavam ou não seriam suscetíveis de questionamento quanto à sua legalidade. Né? A única irregularidade identificada nas obras pelo TRF5 foi a construção do muro do estacionamento. Ele construiu com um recuo inferior ao que a licença exigia, porque pela licença você poderia construir um muro com um recuo de 15 metros, e eles fizeram mais próximo. Né? O tribunal manteve a condenação, haverá de ser paga uma indenização, mas determinou que fosse feita uma revisão desse valor. Mesmo com a decisão, os ambientalistas ainda lutam para preservar a área de proteção permanente, que consideram estar a 50 metros da margem do rio.
Querem a demolição do muro e do próprio estacionamento do centro comercial. Este muro tem que sair. A vegetação tem que ser recomposta. Isso é essencial. Por isso, um recurso já foi feito para rever a decisão, mas ainda não foi julgado. Certamente a decisão do tribunal, e os membros do Ministério Público que oficiam no tribunal, eles vão avaliar qual é a melhor forma de eventualmente interpor recurso ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, visando esgotar essa discussão jurídica em relação a esses aspectos que eu estou levantando. O principal resultado desse julgamento é pacificar esse conflito, dar segurança jurídica e preservar ao mesmo tempo o interesse que a sociedade tem da manutenção do empreendimento que tem uma relevância socioeconômica, né, para aquela comunidade, e, por outro lado, sem deixar de lado, sem descuidar da proteção ambiental.